Oi, sétimo A, tudo bem? Vamos corrigir o primeiro roteiro do segundo bimestre a ritmo junino. Pega lá o material. Pegaram? Muito bem. Vamos lá então. A gente tem atividade do primeiro roteiro do segundo bimestre. A maioria é mentira. Tudo tá no seu Caderno do Aluno, volume 2. A galera que participou comigo da transmissão já tem praticamente tudo corrigido, tá? Agora, quem não participou, nós vamos corrigir agora, não tem problema nenhum, certo? Vocês têm lá na página 6 do Caderno do Aluno, volume 2, a primeira situação de aprendizagem. Lembrando que nós estamos estudando agora máquinas térmicas. Nós saímos das máquinas simples e agora estamos nas máquinas térmicas. A primeira atividade era o seguinte: as máquinas térmicas ao longo do tempo. Realize a leitura do texto abaixo e na sequência responda o que se pede conforme orientações e combinados com seu professor. Então, tem um texto, eu vou ler ele, certo? De uma maneira bem rápida, que ele está dizendo assim: as máquinas térmicas na história. Máquina térmica é um dispositivo capaz de realizar trabalho convertendo energia térmica em energia mecânica. Esse é o ponto-chave de máquina térmica. É você entender que máquina térmica, ela realiza um trabalho. Esse trabalho geralmente é uma movimentação, certo? Então, por favor, não pode esquecer, o que a máquina térmica realiza? Trabalho. O ser humano, desde a antiguidade, procura inventar aparelhos que facilitem a execução de tarefas diárias, tragam conforto ou ainda que permitam a superação de suas limitações. Até os meados do século XIX, grande parte da energia gasta para realizar algum tipo de processo era oriunda de tração animal. Então, antigamente, antes da Revolução Industrial, tudo que se fazia envolvia algum tipo de animais, ou era uma carroça que era puxada por um animal, ou um moinho que o animal ficava puxando para ficar moendo aqueles grãos, certo? O que mais? A primeira máquina térmica de que se tem registro é a máquina de Héron. Daqui uns minutinhos nós vamos falar sobre uma atividade que pergunta qual que é a primeira máquina. Ninguém sabe ao certo qual é a primeira máquina. Aqui nesse texto a gente tem como fundamento a primeira máquina térmica essa máquina de Héron, que na verdade era como se fosse um experimento, tá? Esta é uma máquina a vapor que foi construída no século I depois de Cristo, com o objetivo de divertir as pessoas. Ela é composta de um recipiente fechado, exceto por duas saídas posicionadas de tal forma que permite a saída do vapor do líquido, quando este está em ebulição. A pressão do vapor gera uma força no braço do recipiente, fazendo com que este rotacione. Então, dentro dessa esfera era como se fosse uma esfera metálica, dentro com o líquido era colocado ali um fogo e esse líquido ia entrar em ebulição, ia ferver. Com o vapor, nessas duas saídas que tinha nessa esfera, ele saía o vapor. Fazia o que? O movimento realizava então o trabalho naquele experimento. A pressão do vapor gera uma força no braço do recipiente, fazendo com que este rotacione. Uma das primeiras aplicações das máquinas térmicas foram as máquinas a vapor. Então, a gente tem navios a vapor antigamente, os trens, as locomotivas. Estas
equiparam as primeiras locomotivas, também conhecidas como Maria Fumaça. A primeira locomotiva a vapor, usando trilhos, foi construída pelo engenheiro inglês Richard Trevithick e fez o seu primeiro percurso em 21 de fevereiro de 1804. Esta locomotiva, por ser demasiado pesada para a linha férrea e avariar constantemente, não teve grande sucesso. A maioria das locomotivas a vapor utiliza a lenha ou carvão como combustível para ferver a água de uma caldeira, produzindo vapor, cuja pressão promove a movimentação da máquina. Nessas máquinas, a combustão é externa, pois a caldeira fica em um compartimento distinto do que produz o trabalho mecânico. Além de locomotivas a vapor, há também embarcações a vapor, poucas ainda em circulação atualmente. Por volta de 1920, os veículos foram superados e aos poucos deixaram de ser produzidos. Com o passar do tempo, as locomotivas foram aperfeiçoadas e seus motores a vapor de combustão externa foram substituídos por motor a diesel de combustão interna, processo que ocorre no interior de compartimentos denominados câmara de combustão. E o número de vagões aumentou, passando então a serem chamados de trem. Olha, veja que há quantos anos atrás as pessoas já usam então a máquina térmica, máquinas a vapor, né? Então veja, primeira questão. Observe a imagem a seguir e responda. Na Maria Fumaça, o combustível usado é a lenha ou o carvão? Explique o que é combustível e cite outros exemplos usados nos trens mais modernos. Então, esse daqui era a imagem que era para você olhar da locomotiva. Tá explicando que ela usava ali a vapor a madeira, o carvão, né, a lenha, para fazer ali queimar e aquele vapor fazia ela entrar então em movimento. E tá pedindo então para você explicar o que é combustível. Combustível, meus amores, é um material que se queima para produzir energia térmica. Então, ele vai entrar ali em combustão e ele vai fazer energia térmica. Geralmente é uma madeira, é um carvão, é uma gasolina. E esse elemento, ele libera a fusão, certo? Então, não pode escrever isso. Libera fusão ou fissão. Fusão, F-U-S-A-T-U-O, ou fissão, F-I-S-S-A-T-U-O. Tudo bem? Se ficou alguma dúvida, vocês escrevam aí para mim nos comentários. Depois, segunda questão. Sabendo que a máquina térmica é um dispositivo capaz de realizar trabalho convertendo energia térmica em energia mecânica, faça uma lista com outros tipos de máquinas térmicas que você conhece, além dos trens e automóveis. Olha, então nós temos locomotiva a vapor, a gente tem a geladeira, o fogão, que mais? Certo? Então, a gente tem as turbinas, os aviões, os jatos, tudo isso são máquinas térmicas. Que interessante, né? Depois, terceira questão. Você saberia dizer o que há em comum entre um ônibus, um automóvel, uma geladeira e um ar-condicionado? Descreva a semelhança e diferença que você percebe entre eles. Ora, o automóvel e o ônibus, ele faz então ali uma explosão com aquele combustível. Quando ele dá partida, ele tem uma explosão, acontece ali uma energia química que se transforma em energia
térmica, porque ele queima aquele combustível, faz essa energia movimentar os pistões, o motor daquele carro, daquele ônibus, e ele realiza o trabalho movimentando, certo? Agora, a geladeira e o ar-condicionado, eles pegam o ar quente com o seu equipamento, com o seu motor, eles transformam esse ar quente em ar refrigerado, em ar frio e devolve àquele ambiente, àquele local. A geladeira, então, dentro da geladeira, resfriando ali os alimentos, e o ar condicionado resfriando então aquele cômodo, aquele local, certo? Então, qual que é o trabalho da geladeira e o trabalho do ar condicionado? Transformar o que era quente em frio. E o trabalho do carro é a movimentação, tá bom? Depois, a quarta questão. Faça uma pesquisa sobre o funcionamento do refrigerador e a importância para a sociedade, destacando como a invenção deste aparelho mudou o modo de vida das pessoas, impactou o ambiente, e converse com seu professor para organizar um modo de socializar o resultado da sua pesquisa. Olha, a gente começou a fazer essa atividade no CMSP semana passada e acabou o tempo do CMSP. E nós deixamos um vídeo disponibilizado aqui no nosso grupo do Facebook, como que funciona a geladeira. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como que é o motor da geladeira. Mas antes eu quero comentar uma coisa assim para vocês, que a sociedade mudou muito o seu estilo de vida depois da geladeira. Por quê? Porque antigamente as pessoas precisavam o quê? Se ela fosse matar um boi, um porco, seja lá qual alimento que fosse, elas precisavam conservar esse alimento utilizando sal, deixava ele bem salgado, punha no sol, por isso que chama carne de sol. Eles deixavam lá para ela entrar com aquele sal em conservação para não estragar. Porque se ela fosse deixar sem esse sal e sem ficar ali no sol, claro que não é de qualquer jeito que coloca. Se eu hoje for fazer isso, eu não sei fazer. Eu nunca precisei fazer, porque desde quando eu nasci já existe a geladeira. Mas se vocês conversarem com os avós de vocês, quem tiver bisavô ainda vive conversar, eles vão te explicar que não tinha geladeira, que precisava salgar as carnes para elas não estragarem. Então isso mudou muito o estilo de vida. As pessoas tiveram então, como que eu vou dizer, mais conforto, podia comprar os alimentos, guardar os alimentos, não estragar. O leite é um tipo de alimento que estraga muito facilmente, então deixava ali na geladeira e não estraga mais. Você pode ferver, deixar guardadinho, bonitinho. Antigamente não. Então as mulheres, elas tinham muito mais trabalho, elas tinham que conservar aquilo ali. E tinha também um pessoal que quando começou a existir a geladeira, fazia gelo, conservava e depois vendia. Olha só, para as pessoas conseguirem guardar. Eu assisti uma série esses dias que as pessoas iam para a escola e para elas não estragar os alimentos dela, do lado da escola tinha uma mina, um riozinho, um riacho, e deixava ali os alimentos dentro daquela água fresquinha do riacho para não estragar o alimento. Olha que difícil, né? Então sim, a geladeira ela veio para facilitar a vida humana. A gente tem conforto com a geladeira. Quando a gente quer comprar várias coisas, deixa lá guardada, deixa no freezer, congela, dura meses, certo? Então sim, a vida das pessoas mudou depois da geladeira. E depois, pessoal, eu vou terminar o vídeo mostrando a parte do motor da geladeira. Mas antes eu quero comentar sobre a quinta questão. A quinta questão está falando assim: a partir de uma pesquisa em livros didáticos, internet ou outras fontes, preencha a ficha abaixo no seu caderno
com informações referente a uma das máquinas térmicas listadas na questão 2. Então, lá na questão 2, a gente colocou alguns tipos de máquinas térmicas. Colocamos geladeira, colocamos turbinas a vapor, turbinas a querosene, jatos, aviões. E aqui ele quer saber daquelas máquinas para que serve, quando foi a primeira máquina desse tipo que existiu. Então, aqui é uma resposta pessoal. Eu quero fazer um combinado com vocês. Eu quero que vocês, na hora que me mandar as fotos, me manda dessa parte aqui, ó, uma foto bem legal para eu entender qual foi a máquina que você pesquisou. Aqui, cada um vai ter pesquisado uma máquina diferente. Então, não tem como a dona Sandrinha dar uma correção exata. Tudo bem? Combinado, então? Ótimo. Eu vou parar o videozinho aqui para eu poder mostrar para vocês o motor da geladeira. Já vem. Então, galera, mais ou menos o motor da geladeira é assim. Claro que existe já modelos diferentes. Vou falar de uma geladeira mais tradicional, certo? Então, aqui, ó, é onde o ar quente vai ser puxado e tem aqui dentro um gás, certo? Dentro todo esse caninho que tá aí meio azulado tem um gás, certo? Quando a gente coloca o alimento lá na geladeira, ele tá quente, não tá? Ou tá em temperatura ambiente. Esse gás que ele vai ficar circulando aqui dentro desse caninho lá na geladeira, ele faz esse alimento que você colocou dentro da geladeira que tá quente ou temperatura ambiente, começar então a fazer uma evaporação, soltar líquidos, certo? E ele vai então entendendo que ele precisa condensar. E ele vai então fazendo um movimento, esse gás que tá ali dentro, ele vai ficando de uma maneira mais apertada, ele vai condensando lá dentro e ele passa aqui, ó, nesse compressor e ele consegue transformar o que estava lá dentro em ar gelado, consegue deixar aquele alimento que suou, que transpirou, geladinho. Por isso que aqui atrás, onde tá vermelho, que a gente fala grade da geladeira, às vezes até erroneamente a gente estende uma roupa aqui atrás para secar mais rápido. Por quê? Porque aqui atrás fica quente. Tudo o ar quente que saiu de lá de trás, de lá de dentro, falei errado, todo o ar quente que saiu de lá de dentro, ele passa aqui nesse compressor e vem aqui nessa grade que tá atrás da geladeira, onde ela fica quente, certo? Mais ou menos é assim que acontece. E esse movimento, ele não para, ele fica assim o tempo inteiro. Por isso que a hora que a gente abre a geladeira, sai até uma fumacinha. E tem que tomar muito cuidado que geralmente esse caninho azul que tá aqui desenhado, aonde ele tem mais poder é no freezer da geladeira. Se a gente passar a mão, a gente até vê o desenho de um caninho lá. Não pode usar faca muito pontiaguda, porque às vezes a gente fura aquele gás, aí estraga a geladeira. Meus amores, eu espero que vocês tenham entendido. Essa é uma matéria muito legal porque a gente usa no cotidiano da gente, tá? Dona Sandrinha tá de caipirinha porque essa semana é a semana junina, certo? Então, eu espero realmente que todos tenham entendido. Qualquer dúvida vocês me chamam, por favor, tá bom? Então, vamos encerrar e até o próximo. Tudo bem? Alguns... Tchau, sétimo A!